No Não Caia Nesta Pegadinha de hoje, eu vou comentar com vocês uma questão de concurso público, chamando a atenção de vocês para a pegadinha da banca e também trazendo informações importantes sobre elementos e excludentes de culpabilidade e também sobre a classificação do erro de proibição. Para quem está chegando agora ao canal, seja bem-vindo, meu nome é Natália. Toda semana eu compartilho aqui no canal diversos materiais e resumos em PDF para concurseiros e eu comento estes materiais em vídeo. Então, não deixe de fazer a sua inscrição aqui no canal e de ativar as notificações para que você seja avisado sempre que eu publicar novo vídeo, novos conteúdos. Pessoal, para acessar os materiais em PDF, basta clicar em um link que está na descrição deste vídeo. Mas, conforme eu comentei com vocês no início do vídeo, na nossa questão de hoje, além de chamar a atenção de vocês para a pegadinha da banca, eu irei comentar também assuntos importantes, como os elementos e as excludentes de culpabilidade, mais precisamente sobre o erro de proibição, trazendo a classificação do erro de proibição, um assunto que é muito cobrado em provas de concursos públicos, então não deixem de assistir ao vídeo até o final. Mas então vamos começar e vamos à nossa questão. É uma questão de 2021, portanto uma questão bem recente, em uma prova do Instituto AOCP para o cargo de delegado da Polícia Civil. Vamos lá. Mário, comerciante, emprestou determinada quantia para Eliseu. Um dia, após a data ajustada para o pagamento, após ser informado por telefone de que Eliseu não teria o montante para quitar o empréstimo, Mário se dirige à casa do devedor e, clandestinamente, subtrai um notebook no valor da dívida, acreditando estar amparado por uma causa de justificação que tornaria a sua conduta lícita, qual seja a dívida vencida. Considerando os fatos hipotéticos narrados, pode-se afirmar que Mário incorreu em: letra A, erro de proibição direto, que, se excusável, exclui a ilicitude do fato. Letra B, erro de proibição direto que, caso inexcusável, subsiste a culpabilidade, mas a pena deve ser diminuída de 1/6 a 1/3. Letra C, erro de proibição indireto, que, se excusável, exclui a culpabilidade do agente. Letra D, erro de proibição indireto, que, caso inexcusável, subsiste a culpabilidade, mas a pena deve ser diminuída de 1/6 a 2/3. Ou então, letra E, erro de tipo que, se excusável, exclui o dolo e a culpa, tornando o fato atípico. O que vocês acham? Pessoal, primeiramente vamos fazer uma breve revisão sobre culpabilidade. A culpabilidade é o terceiro elemento que deve estar presente para que um fato seja considerado crime. O primeiro elemento é a tipicidade, o segundo elemento a ilicitude e o terceiro elemento, portanto, a culpabilidade. Se não houver culpabilidade, não há que se falar em pena. E são requisitos, são elementos da culpabilidade, a imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e também a exigibilidade de conduta diversa. Então, no caso concreto, ao analisar a culpabilidade do autor da conduta, o juiz deve verificar se estes três elementos estão presentes, sendo que se apenas um destes elementos não estiver presente, nós estaremos diante de uma causa de exclusão da culpabilidade. E pessoal, o erro de proibição é uma causa de exclusão da culpabilidade por ausência de potencial consciência da ilicitude, já que no erro de proibição o autor da conduta age acreditando que se trata de uma conduta permitida, que se trata de uma conduta lícita, quando na verdade a conduta é proibida. Portanto, o erro de proibição não se confunde com o erro de tipo, já que no erro de tipo o agente comete uma conduta típica, mas ele não sabe o que faz. Já no erro de proibição, ele sabe exatamente o que está fazendo, mas não sabe que a sua conduta é proibida, ele acredita que a sua conduta é lícita, portanto, ele erra em relação à ilicitude,
da sua conduta. Mas, pessoal, não é qualquer erro que irá afastar a culpabilidade do agente. Para que o erro de proibição afaste a culpabilidade do agente, este erro deve ser excusável, deve ser um erro invencível. Se o erro for inexcusável, se for um erro evitável, um erro vencível, ele apenas pode diminuir a pena do agente de 1/6 a 1/3. Vejam o que diz o artigo 21 do Código Penal. O desconhecimento da lei é inexcusável. O erro sobre a ilicitude do fato, se inevitável, isenta de pena. Se evitável, poderá diminuí-la de 1/6 a 1/3. Pessoal, também não se confunde o desconhecimento da lei, que é inexcusável, com a ausência de potencial consciência da ilicitude. O desconhecimento da lei é quando o agente ele não conhece a legislação, ele ignora a existência da legislação. Já na ausência de potencial consciência da ilicitude, o agente age sabendo que a legislação existe, mas ele age acreditando que a sua conduta é permitida, quando na verdade se trata de uma conduta proibida. Um exemplo de erro de proibição que eu li recentemente em uma jurisprudência é de um sujeito que traz do exterior uma certa quantidade de alimentos, desconhecendo a existência de uma portaria que define o limite máximo de importação daquele alimento, e ele traz este alimento em quantidade superior àquela que é definida na portaria. Então, pessoal, no caso concreto, o juiz irá analisar se o desconhecimento desta portaria por aquele sujeito era evitável ou era inevitável, era excusável ou era inexcusável, e dependendo do entendimento do juiz, neste caso concreto, então o sujeito estará isento de pena ou poderá ter a sua pena diminuída. Neste exemplo que eu comentei com vocês, o juiz entendeu que se tratava de um erro de proibição excusável, portanto invencível e inevitável, e o agente teve a sua culpabilidade afastada pelo reconhecimento da excludente de culpabilidade, que é o erro de proibição excusável por ausência de potencial consciência da ilicitude. Mas vamos falar um pouco sobre a classificação do erro de proibição. O erro de proibição ele pode ser classificado em erro de proibição direto ou erro de proibição indireto, em erro de proibição excusável ou então erro de proibição inexcusável. Pessoal, o erro de proibição direto é quando o agente erra em relação ao conteúdo da norma. Ele erra em relação ao conteúdo proibitivo da norma, ou então ele interpreta a norma de maneira equivocada. Já no erro de proibição indireto, o agente sabe que a sua conduta é típica, mas ele age acreditando estar amparado por uma causa de exclusão da ilicitude, ou seja, ele supõe a presença de uma norma permissiva quando na verdade não há. Aqui nós temos uma discriminante putativa por erro de proibição. Já o erro de proibição excusável é aquele erro desculpável, é o erro de proibição que irá isentar o agente de pena e, portanto, afastar a culpabilidade, enquanto que o erro de proibição inexcusável leva à diminuição da pena do autor da conduta, e esta diminuição pode ser de 1/6 a 1/3. Pessoal, o erro inexcusável é aquele erro vencível, portanto ele não afasta a responsabilidade do agente. Mas vamos então voltar à nossa questão e analisar as alternativas. Pessoal, pelo enunciado da questão, vocês já podem perceber que o agente erra em relação a uma causa de justificação da conduta, portanto aqui o erro é um erro de proibição indireto. Ele conhece a existência da norma, portanto não é um erro de proibição direto, ele não interpreta a norma de forma equivocada, mas ele age acreditando estar amparado por uma norma permissiva, quando na verdade ele erra em relação à causa de justificação da sua conduta. Portanto, se trata de um erro de proibição indireto. Mas vamos analisar as alternativas. Letra A. Erro de proibição direto que, se excusável, exclui a ilicitude do fato. Pessoal, conforme a gente comentou, se trata de um erro de proibição indireto e se este erro for excusável, ele afasta a culpabilidade e não a ilicitude. Letra B. Erro de proibição direto, a gente já viu que é indireto.
Letra C, erro de proibição indireto que, se excusável, exclui a culpabilidade do agente. Pessoal, esta é a assertiva correta, mas vamos continuar. Letra D, erro de proibição indireto que, caso inexcusável, subsiste a culpabilidade, mas a pena deve ser diminuída de 1/6 a 2/3. Muito cuidado com esta pegadinha, pessoal. A pena não deve ser diminuída, ela pode ser diminuída e não é de 1/6 a 2/3, e sim de 1/6 a 1/3. Então fiquem atentos e não caiam nestas pegadinhas da banca. O juiz vai analisar as circunstâncias do caso concreto e então irá decidir se a pena será ou não diminuída. E por fim, então, a letra E, erro de tipo que, se excusável, exclui o dolo e a culpa, tornando o fato atípico. Conforme eu comentei com vocês, não se trata de erro de tipo, já que no erro de tipo o agente comete uma conduta típica, comete uma conduta ilícita, mas ele não sabe o que faz. E pessoal, o erro de tipo, quando excusável, afasta sim a tipicidade. E eu vou deixar aqui como sugestão para vocês um vídeo onde eu comento as principais diferenças entre erro de tipo e erro de proibição. E assim nós concluímos o Não Caia Nesta Pegadinha de hoje. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, que tenham compreendido o conteúdo. Mas se ficou alguma dúvida, deixe a sua dúvida aqui nos comentários, mas não deixe de se inscrever aqui no canal, de curtir, de comentar os vídeos. Me sigam também no Instagram. E se esta questão aparecer na sua prova, não caia nesta pegadinha. Bons estudos!